A pessoa nem quer se preparar. Ela não é uma católica. Tem O a casal questão da falta de fé, não é? A paróquia pode até oferecer, mas não, entra faz por um por vídeo e sai pelo tradição. outro. Faz por tradição. Eu vou casar porque é tradição. É bonito entrar na igreja de exatamente. noiva, É isso toda aí. de branco. Então, mas o que Virgindade não acontece? tem. O que a gente tem visto? Que às vezes, e acontece isso mesmo, mas aí depois a pessoa se separa, tem uma segunda união, e aí está vivendo uma outra experiência católica. Diz, Aí opa, já converteu, a pessoa já É está... isso aí. tô boa, precisando agora resolver É. minha vida. Então, precisa buscar o tribunal eclesiástico. Tem um exemplo clássico aqui, que foi a pessoa, ela mandou uma mensagem pra gente, dizendo o seguinte: eu era espírita e o meu marido era ateu. E nós nos casamos na igreja católica. Aí Claro que não separou. valeu. Pois é, separou. E agora eu Casou com um católico. casei com um católico e me converti. Tô morando junto com um católico, casei, não tive o sacramento, claro, mas e me converti. E agora a gente quer ter o sacramento do matrimônio. Aí a gente falou, olha, você precisa buscar nulidade. Tem nulidade de matrimônio, vocês não sabiam o que estavam fazendo? Uma espírita com um ateu, Exatamente. né? Aí a pessoa para regularizar isso. Exatamente. E para ter o sacramento, que é importante. Acontece muito exatamente isso, porque a pessoa, quando era jovem, fez uma bobagem e não tinha fé, não sabia que era, ou não sabia ou não acreditava, ou não queria que fosse para sempre. Vamos ver se dá certo. Se você for casar, vamos ver se dá certo, esse casamento é inválido. Ou não vamos ter filhos. É inválido também. Tem uma pergunta lá no ritual: você aceita ter os filhos que Deus mandar? E a pessoa diz: aceito, só de boca para fora, mas eles já tinham combinado entre eles de não ter filhos. Cuidado. Uma vez uma pessoa me disse, ficou apavorada quando eu falei isso. E agora, pai, não, calma. Você aí pode fazer uma validação simples. Mas, entende? Então existe... Não é que a igreja está abrindo as portas e fazendo divórcio católico. Não existe divórcio católico. O casamento é e sempre será indissolúvel. Sempre. O problema é que às vezes as pessoas não casaram e acham que casaram. Fizeram só a festa, né? Porque teve coisas que... Até foram na igreja, né? Mas não casaram. Até foram na igreja, vestidinho, gastaram os tubos, né? Gastaram dinheirão. Mas... Então, é muito legal estudar isso e ver isso. Cada caso é um caso, não tem como generalizar, né? Cada caso é um caso. Mas é verdade que a maioria que procura regularizar, quando vai ver... Aí já tive uma pergunta também de escrúpulo. Que uma virou e falou assim: como é que eu posso saber se meu casamento na igreja foi válido? A pessoa está casada com a pessoa. Aí eu falei... Resposta simples. É válido até que se prove o contrário. A presunção, ele começa válido. A presunção de inocência. De inocência, claro. No direito civil, né? E no direito eclesiástico também, a presunção de validade. Eu senti na pergunta dela um medo assim: será que eu me preparei, que eu sabia? Será que nós nos preparamos direito para aquele momento? Não, relaxa. Pois é, exatamente. Relaxa, eu entendi. Não, relaxa. Então, a questão da confissão eu posso confessar, não é assim, você não é um pedaço, você é uma pessoa inteira. Então, você é perdoada dos outros e fica com esse, você vai para o inferno só com esse. E se só tivesse esse pecado, iria para o inferno só com esse. Entendeu? Então, assim, problema, eu sei que é muito complicado. Então, você tem que rezar, porque para Deus tudo é possível. Eu trabalhei numa paróquia que tinha um senhor muito católico. Ele tinha sido casado e ele não deu certo, ele se juntou casou no civil com uma mulher, tinha uma filhinha. E ele disse: nossa, o senhor era muito católico, muito piedoso, rezava, já tinha uma certa idade, uns 60, mais de 60. E foi ver a nulidade, se podia, né? E aí foi dito que não, o casamento anterior dele foi válido. Aí ele, posso fazer nada, então, entregar na mão de Deus. Aí ele entregou tanto na mão de Deus que a outra esposa morreu. Aí ele casou. Até ri, gente, que eu... O jeito de eu falar é engraçado, né? Foi engraçado. Pronto, resolveu o problema. Entregou a primeira esposa na mão de Deus. Aí Deus levou. Resolveu. Olha, gente, vocês estão Não vai rezar pra ninguém morrer. Não vai rezar pra ninguém morrer, não. Não, mas... Não, é porque, na verdade, ele pediu uma solução. Deus a solução era essa. Não, existem 3 soluções. Uma delas é o outro casamento ter sido nulo, a segunda, viver como irmãos, e a terceira,
ficar Alguém viúvo. morrer. Alguém morrer, ficar Claro. viúvo. E não seja você que tá pedindo, né? Pode ser também, cuidado. Cuidado, que aí você libera a outra. Cuidado, porque não sabe quem é que vai, né? Não sabe quem é que vai. Resolve essa nulidade com a morte, aí tu vai e Ai, morre. gente. Não, mas e a pessoa também. Se a pessoa ela tá numa segunda união, porque eu já vi isso também, a pessoa não pode fazer a primeira comunhão já adulta, né? Primeira comunhão e crisma, porque Não, tá em tem. pecado. Exatamente, não tem. Como é que ela como. vai confessar? Ela primeiro tem que resolver essa situação dela. Não é isso? Isso, exatamente. É. Então, gente, lembrar que o pecado não é um sentimento. É uma desobediência a Deus. Ah, mas eu sou tão feliz. Pois é, você está feliz no pecado. Você pensa que o drogado não está feliz? Ele está feliz quando está se drogando ali, né? Então, assim, entende? Porque a pessoa pensa, eu estou vivendo bem. O meu outro marido me batia, era alcoólatra, era um satanás. E esse aqui é um anjo, me leva nos braços, me dá comida na boca, faz meu café, entrega meu café na cama, né? Chega, a mulher tá lá deitada, minha filha, eu trouxe o café para você, aí joga o café assim na cama, assim. Que horror. O pó de café, assim. Enfim, é um amor de pessoa. E aí você, não, a gente tá bem. Então, como é que aquele casamento anterior que o homem me batia era abençoado por Deus e esse não é? Eu digo, pois é, porque não depende do sentimento. Depende de uma... É uma ordem de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Você se uniu com a pessoa errada. E agora, o marido que você tá, infeliz, não é o seu marido, né? Você pode ser um grande amigo, uma pessoa que você ama muito, que te ama, mas vocês não estão casados. Mas eu tenho a impressão, é só uma impressão, eu não sou canonista, eu até quero ser um dia, eu queria fazer direito canônico, já que eu sou advogado, mas eu tenho a impressão, pastoralmente olhando assim, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, pelo que a gente sabe, que há muita gente, há uma grande parcela que poderia resolver o seu problema junto ao tribunal eclesiástico. Sim. E depois há uma outra parcela que o senhor deve conhecer também, de pessoas que não têm nenhum impedimento e simplesmente não casaram. Não querem casar. Não casaram, eles vivem juntos. Às vezes é o marido, a gente vê muito isso. O Meu marido não quer quer casar. Tá. E ficam com medo. Zero de impedimento. Não, e eu Ninguém sinto foi também, casado. a pessoa tem muito medo do que vai precisar gastar. Porque no imaginário coletivo, Ótima pergunta, casamento requer a noiva com aquele véu que vai até o final, aquele buquê desse tamanho, lotado de convidados, festa, bolo, champanhe, igreja lotada de flores. E não é isso, né? Exatamente. Então, ótimo pergunta. Isso aí pode ajudar muitas pessoas. É o seguinte... No fundo aqui tem uma falta de fé. Por exemplo, o casamento deu errado lá atrás por falta de fé. As pessoas não tinham fé, eram ateu, espírita, resolveram só por tradição ou para ficar bonito na foto. Não queriam prometer fidelidade, coisa nenhuma. O cara casou, já tinha uma namorada esperando, um monte de coisa assim, porque não tinham fé, não eram católicos de verdade. Isso é um caso. Então... E tem aqueles casos, como vocês falaram, né? A pessoa não tem nenhum impedimento e não quer casar. Também por falta de fé. A mesma questão. Só que às vezes um dos dois tem muita fé. Às vezes a mulher tem muita fé. Geralmente a mulher tem. Geralmente a mulher tem, porque participa de um movimento da igreja, se converteu. E tem. Mas eu já vi o contrário. Eu já vi o homem que sofria, nossa, coitado. Vinha se confessar comigo no sofrimento. Chorava, porque a mulher era uma jararaca. E queria impedir dele ir para a igreja, era uma confusão. Toda vida que ele ia para a igreja, brigava, era uma confusão. Mas, enfim, nesses casos, aí tem que conversar com o pároco, né? Tem que ver como é que faz. Mas existe um documento que o bispo pode emitir, né? Que os casa. Que os casa por documento. Não precisa nem fazer nada, só passa o documento. Pronto. Agora... Mas o que a pessoa precisa fazer? Ela vai na igreja e procura o pároco. E o pároco, ela explica, olha, eu gostaria de oficializar perante a igreja. Mas o meu marido não quer vir para a igreja. Porque isso é o casamento natural. É o casamento natural. O que é que, então, o bispo vai e sacramentaliza, né, com o documento, né? Que a gente chama sanação radical, né? Sanatio in gradite. Ou seja, na radical, né? Na raiz. Agora, o que é que tem que ser averiguado? Se no caso, o esposo, vamos pensar que seja a esposa que quer, o esposo não quer. Ele quer manter os compromissos do matrimônio, ou seja, fidelidade até o fim da vida, abertura à vida. Muitas vezes não tem mais nem chance, porque ela já
passou, velho. não tem mais nem como ter filho, então nem... É mais fidelidade, praticamente, né? Respeito, fidelidade, essas coisas. E que Aí já o tá marido, vivendo isso. precisa ir lá na igreja para eles assinarem o Eu nem documento. sei. Não, eu acho Eu que nem sei É? se ela precisa só saber que ele quer ir. Às vezes a coisa já é natural. O que acontece? Eles já estão juntos há 40 anos. Sim. Vai perguntar se o homem vai arranjar outra mulher depois de 40 anos. Ele já está junto, já é fiel a ela há 40 anos. Então a coisa já é só porque ele não gosta da igreja. Ele tem, no fundo, vergonha de ir para a igreja. É isso. Então, uma outra solução que eu acho menos, sei lá, fácil também até, é você fazer um casamento semi-secreto. Eu já fiz. Como é isso? Você chama o casal lá e, não, o padre quer conversar e tudo. Aí, você quer casar com ela? Chama aqui a secretária, chama aqui o faxineiro. Bom, vocês são os testemunhos. Fulano, você Precisa de 2 testemunhas, não é Tem isso? 2 testemunhos. Pronto, acabou. Ou pode ser também uma coisa, se o marido topar, ele bota, não precisa botar fraque, ele bota uma calça, uma camisa Na arrumadinha. missa de domingo, Ela vai vai, lá. nem, Não, o não padre precisa. chama ali na frente, 2 testemunhas e faz, não pode? Na verdade, eu falei assim, meio brincando, que é de surpresa. Não pode também ser surpresa, né? Eu enganar o cara e casar a Pois força. é. Mas, por exemplo, eu já fiz matrimônio de pessoas que são até meus amigos. Eles eram protestantes e eles tinham sido católicos. E aí se converteram ao protestantismo quando eram adolescentes e casaram no protestantismo. Esse casamento é inválido, né? O católico ele não pode casar fora da igreja católica. Então é inválido. E aí eles se converteram. Não tem nenhum caso que a igreja católica aceite? Se a pessoa for batizada na igreja católica, os outros são nulos. Se ela não for batizada na igreja católica, a igreja isso. pode aceitar. Entendi. Porque aí entra no casamento natural. Mas Tá. se ela já for cristã, católica, ela não pode casar fora. Entendi. E aí o que acontece? Eles se converteram e foi uma história bonita de conversão e tudo. E eles queriam casar. Já tinham 3 filhos, 3 rapazes, 3 meninos. E aí, não queriam chamar a atenção. Então vocês vêm numa quinta-feira, 3 da tarde. A igreja não tem ninguém. Vamos aqui para a Capela do Santíssimo. Chamou 2 amigos, uns 4 amigos. E eu fiz o casamento ali. Isso. Então, às vezes, você fala com o seu marido. Não precisa você entrar de noiva, gastar Exatamente. dinheiro. É só eu, você, o padre, a secretária e o faxineiro. Pronto. Acabou. Acabou, ninguém vai isso nem aí. saber. É porque eu percebo isso, que os maridos ficam com medo, pô, vai ter que ter uma gastança, eu vou ter que ficar desfilando lá na frente de todo mundo. Às vezes é desculpa, tá? Pode Porque ser ele também. tem a vergonha. Porque se fosse para fazer um churrasco, para comprar cerveja, ele gastava. Às vezes tem uma questão financeira. Porque tem que pagar o processo. Então, mas se você disser que é pobre, o pároco lhe apresenta, essa fulana aqui não tem dinheiro, não sei o quê. Inclusive o Papa Francisco, ele fez muita questão de facilitar para os mais pobres, porque o que acontecia? O processo era muito caro, demorava muito. Sim. E os mais Não, pobres... e o tempo também, né? O tempo, né? Então, o Papa fez uma reforma Muito legal a reforma para dele. favorecer os mais pobres, entendeu? Para muito. que seja uma coisa não tão custosa. Não, e também ela é muito mais rápida, porque assim, volto a dizer ao senhor, eu não sou canonista ainda, Vai ser. mas serei. Mas o que eu tenho visto na prática, né, é que você tem umas situações que elas são tão flagrantes, óbvias, que assim, o próprio bispo ele pode dizer assim, nulo, ele vai ticando, nulo, e vai embora, não precisa fazer mais nada. Tão óbvio. É muito óbvio aquilo ali. Aquilo ali Como foi o caso da moça espírita com o cara ateu. Não, Eu falei, pois gente, é. por favor. Vai ficar gastando tempo, dinheiro, Mas processo. É porque não as sei o quê. pessoas não sabem. E elas ficam... E conseguir uma nulidade é uma libertação. A pessoa se sente liberta daquela pessoa. Só para deixar bem claro, se você não tem impedimento, pelo amor de Deus, não fica sem casar, né? O marido não quer de jeito nenhum. Tem essa opção, olha, conversa com o padre, vamos lá numa terça-feira, 2h30 da tarde.